Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Professora Nerd. Como você sabe, eu sou Francinete Coutinho e você está no quadro Que Mundo é Este? Nesse quadro, nós costumamos falar a respeito de cenários de RPG de mesa e estamos, como você deve lembrar, trabalhando o cenário Trevas RPG. Ele é um cenário brasileiro, escrito pelo grande escritor Marcelo Deodébio e editado pela editora Daimon. É um cenário que fala a respeito de terror sobrenatural, né? E suspense místico. Se você curte esse tipo de cenário, sempre quis ambientar uma das suas aventuras nele, você deve estar acompanhando os meus outros vídeos. Hoje daremos sequência, fica aí e depois da vinheta a gente conversa. Então, vem acompanhando o desenrolado panorama histórico que envolve o sistema Trevas RPG? Não, não se preocupe. Tem um card aqui em cima, é só você clicar nele, que ele vai te levar para Play, e lá você vai poder ver todos os outros vídeos onde eu conto a história do sistema Trevas. Como você sabe, Trevas ele é ambientado no nosso mundo, mas o nosso mundo visto de uma forma diferente. Um mundo onde seres sobrenaturais, como anjos, demônios, vampiros, não só existem, como eles têm planos para o nosso planeta. E eles estão tecendo uma guerra de interesses que vem ao longo da história influenciando a vida de todos nós. E adivinha que a gente nem fazia ideia disso? Pois é, se você está aqui desde o início, já deve ter visto que nós estamos andando pela história da humanidade, passo a passo, e vendo qual foi a influência e a contribuição dessas sociedades secretas e desses seres sobrenaturais ao longo da história. Nós vimos como eles influenciaram grandes cataclismas naturais, como, por exemplo, o dilúvio, né, a peste negra, as guerras e mais guerras que aconteceram durante o período medieval, o surgimento de novos impérios, como os impérios islâmicos, né, cristãos, né, na Europa, as grandes navegações, o domínio, né, de outros continentes, como a África e a Europa, tudo isso foi arquitetado e, de certa forma, influenciado por criaturas sobrenaturais. No nosso último vídeo, nós estávamos falando a respeito de como a Revolução Industrial, né, chegou até a Europa, como as máquinas começaram a ser utilizadas pelos seres humanos e, consequentemente, pelas criaturas tanto da Cidade de Prata, os anjos, como por aqueles de Arcano, plano inferior ao da Terra, que seriam, no caso, chamados de demônios, né? Os demônios de Arcano. Mas não só demônios, tá? Também os magos, né? Das sociedades secretas, que são aqueles humanos que, por um motivo ou outro, acabaram tomando partido nessa guerra, se aliando a um lado ou outro. E hoje nós vamos dar continuação, emergindo dentro do que nós chamamos de século XXI, que foi uma das épocas mais acerbadas do combate entre as facções sobrenaturais na Terra, talvez perdendo somente para a época que ficou conhecida como Idade das Trevas. Então, vamos lá? Vamos começar pela Primeira Guerra Mundial. Como nós vimos nos nossos encontros anteriores, um novo estilo de vida começa a surgir do meio para o final do século XIX. Tanto há mudanças na maneira de pensar das pessoas, ainda a devinda da Revolução Industrial e dos dogmas pregados pelo Iluminismo, como também devido às modificações financeiras e econômicas produzidas pelas revoluções industriais e pelas grandes navegações, que acabaram criando monopólios europeus econômicos por todo o mundo. As chamadas colônias. Então, alguns países, como a gente viu, eles estavam mais centrados nessa guerra de interesse, como era o caso da França, o caso da Inglaterra, o caso, evidentemente, de Portugal e Espanha, que praticamente deram início às colonizações pelo mundo. Então, esses países eles saíram na frente na guerra econômica que se travava na Europa e, consequentemente, eles conseguiram
obter uma grande quantidade de colônias de exploração por todo o mundo. Mas havia outros países que estavam meio afastados dessa disputa, que era o caso dos italianos e dos alemães, que tiveram uma reunificação tardia, né? E quando eles entraram para concorrer com as outras nações do mundo, então eles já estavam meio que atrasados. Mas isso não impediu eles de progredir e crescerem assustadoramente rápido. Só que não havia muito mais o que ser conquistado. Quase todo mundo já pertencia às outras nações que eu estou falando. E aí começou a haver guerras, né, de interesses econômicos que eram, de certa forma, pano de fundo para o que realmente estava acontecendo. Ou seja, a eterna guerra entre os anjos da Cidade de Prata e os seres de Arcano, né, e os Chesas, que cada um deles ocupando, né, um ponto no tabuleiro de xadrez que havia virado a Europa. E a Primeira Guerra Mundial, ela foi um fenômeno de proporções inimagináveis, que aconteceu quando o arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, ele foi assassinado durante uma passeata por um extremista sérvio, né? Na época, a Áustria, ela submetia a Sérvia, né? Economicamente e politicamente, e os sérvios, eles estavam cansados da dominação austríaca, e esse rapaz, né, assassina o futuro herdeiro do trono austríaco, dando início a uma guerra. A Alemanha sai na frente, declarando guerra à Rússia, né? A Rússia, na verdade, a Alemanha não declara guerra à Rússia, mas ela exige que a Rússia, porque a Rússia vai dar apoio à Sérvia, né? E ela exige que a Rússia se mantenha afastada do confronto, mas o czar Nicolau II, ele não concorda muito com a ideia, então ele resolve desafiar, né, o chanceler alemão, que é o Guilherme I, e aí a Alemanha declara guerra contra a Rússia e se inicia um confronto que iria acabar atraindo praticamente todos os países da Europa e que ficou conhecida como a Primeira Guerra Mundial ou a Primeira Grande Guerra. Foi durante essa guerra, né, que promovida, arquitetada pelas criaturas sobrenaturais, cada uma delas tomou um partido, algumas ficaram ao lado, né, ao lado da Alemanha e dos seus aliados, outros ficaram ao lado da Rússia, da Inglaterra, da França, e outros, eles acabaram ficando dos dois lados. Ora eles negociavam de um lado, outra hora negociavam do outro, como é bem típico de criaturas, né, sem caráter, eles acabavam lucrando com a guerra de todas as formas possíveis. E essa guerra, ela foi particularmente diferente de todas as outras guerras que os seres humanos haviam praticado, porque nela já havia sido descoberto, né, as armas de fogo, eles fizeram um estilo, armas biológicas, como por exemplo o gás de mostarda, né, que foi muito utilizado durante a Primeira Guerra, e havia também, é claro, né, o baluarte máximo da Primeira Guerra Mundial, pela qual ela ficou conhecida, que foram as trincheiras, né. A Primeira Guerra Mundial, ela também é conhecida como a Guerra de Trincheiras. E o que eram as trincheiras? As trincheiras eram buracos que os soldados cavavam, né, eles cavavam essas imensas valas, e aí eles se tacavam dentro dessas valas e ficavam avançando, né, matando seus inimigos passo a passo, aí cavavam um pouco mais à frente, aí mudava a vala, e assim eles iam avançando lentamente, e era uma coisa assim muito assustadora, porque as pessoas que morriam ficavam lá dentro da vala junto com os vivos, então era podre, era assustador, era uma coisa assim difícil de imaginar. E essa guerra terrível, ela se prolongou por 4 anos, e durante esses 4 anos, aproximadamente 10 milhões de pessoas morreram. Desses 10 milhões de pessoas, 4 milhões eram soldados que foram aumentar os exércitos do inferno e de Arcano, né? Eles acabaram virando seres, também seres sobrenaturais, mortos, né? Também no mundo de espírito. E no final dos 4 anos, a Alemanha, ela pede rendição incondicional e ela sai da guerra totalmente destruída, né, ela derrotada, humilhada, impedida, né, através de lei, do pacto de rendição,
impedida de ampliar os seus exércitos, tendo uma dívida enorme para poder pagar, né, por conta do que tinha acontecido na guerra. Mais uma vez, os seguidores da cidade de Prata, né, dos Anjos Nimbos, eles vencem o conflito, a Primeira Guerra Mundial, impondo, né, ao povo do outro lado, né, impondo uma derrota massacrante. Outra coisa também que tem que ser lembrado, né, é que surgiram desse conflito 4 novos países, né? O Império Austro-Húngaro, que era aliado da Alemanha, ele foi desmembrado e se transformou em Áustria e Hungria, né? Surgiu também a Tchecoslováquia, também deixou de existir, surgiu também a Iugoslávia, né? Ou foi a Iugoslávia que deixou de existir junto com o Império Tcheco, e surgindo, né, 2 novas repúblicas. Desculpa aí se eu tiver errado qualquer coisa, gente. E o fato é que, de dentro dessa ruptura do Império Austro-Húngaro, a ordem cabalística de Luft, né, que era quem mais interagia nessa região, ela também sofre uma divisão interna, dando origem a uma ordem que ficou conhecida como a Ordem dos Magos Austro-Húngaros. Bom, como a gente viu, depois da Primeira Guerra Mundial, houve um descontentamento generalizado entre os países perdedores. Houve também uma grande crise econômica que mergulhou as potências do mundo num grande caos. E é claro que as sociedades secretas magas que haviam sido derrotadas na Primeira Guerra não estavam nem um pouco satisfeitas por terem sido humilhadas, né, pelos vencedores, que no caso estavam ligados aos poderosos anjos nimbos da cidade de Prata. O fato é que em 1923, um homem chamado Adolf Hitler, ele estava muito descontente com a situação na Alemanha, né? E ele pretendia levar a Alemanha a uma nova guerra. Ele queria solucionar o conflito que havia havido. Na opinião dele, a Primeira Guerra Mundial nunca havia terminado, né? O que tinha havido era uma grande traição por parte dos vencedores contra a Alemanha, e ele tentava obter o poder no país, e ele acabou conhecendo um homem chamado, tento olhar o nome aqui, gente, que esses nomes alemão, Dietrich Eckart. O Dietrich Eckart, ele é um híbrido, né, um Nephilim poderosíssimo, que ele já atuava, né, na Europa e no mundo, né, buscava as bases para poder fundar o nazismo, mas até 1919 ele ainda não tinha conseguido um apoio substancial, até que ele conhece um outro mago também chamado, tenho que ver o nome, Alfred Rosenberg. Eles se conhecem em 1929. E o Alfred Rosenberg, ele era um mago que ele estava em guerra contra as ordens cabalísticas judaicas, né? Então ele tinha assim um grande problema com os descendentes, né, do judaísmo e com as outras religiões advindas, né, da cidade de Prata. E essa guerra entre eles já vinha se prolongando muito tempo. E com a união entre ele, o Rosenberg e o Eckart, eles acabaram descobrindo aquela que seria a arma mais poderosa, né, contra os magos da ordem cabalística, que era a propaganda. Então, eles começaram uma imensa propaganda dentro da Alemanha, uma propaganda antissemita, falando contra falando contra né, os judeus e todos os outros povos que eram descendentes dos semitas, e acabaram por criar uma cisão dentro do seio da sociedade alemã. Em 24 de fevereiro de 1920, Hitler se une a eles, né, e ele apregou os seus 25 pontos, né, 25 pontos, e ele funda uma guarda secreta que fica conhecida por um nome bem grande aí, né, gente, alemão, que eu não sei pronunciar, mas a sigla era nazi, né, o chamado Partido Nazi, que seria aí a origem do nazismo, altamente influenciado pelo fascismo, que já estava acontecendo na Itália, né, onde Mussolini, também apoiado por outros magos, né, já estava apregoando uma ideologia de dominação nacionalista bem parecida com o que o Hitler queria implantar na Alemanha. E Hitler ele também havia se associado a uma sociedade secreta
que tá aí o nome escrito aí, gente, é esse nome aqui, né? Esse nomezinho aqui bonitinho, tá? Que eu particularmente não sei como pronunciar, mas ela era carinhosamente conhecida como a Sociedade Thule, né? E a Sociedade Thule, é claro, altamente dominada por magos e anjos de toda... magos e anjos não, desculpa, magos e demônios de arcano, né? De todo nível que você puder imaginar. E era comandada pelo Alfred Rosenberg, que era inimigo declarado, né, das ordens cabalísticas. Então, quando foi em 9 de novembro de 1938, em Berlim, né, os magos, eles colocaram a população que já havia aquela cisão, então eles acabaram colocando toda a população contra, né, contra os semitas. Houve uma divisão entre aqueles que eram considerados arianos e, portanto, descendentes dos néfilins, né, e das outras criaturas sobrenaturais, e os que eram considerados não arianos, né, os semitas, os descendentes judeus, ciganos, né, nesse dia, no dia 9 de novembro de 1938, a população, sob o comando, né, dos nazistas, ela invadiu sinagogas, mesquitas, lojas, igrejas, retirando milhares de pessoas, né, e levando essas pessoas para locais, tipo de prisão, que ficariam futuramente conhecidas como campos de concentração. Né? Nesse dia, no dia 9 de novembro de 1923, é oficialmente considerado o dia do início de um terrível acontecimento histórico que ficou conhecido como o Holocausto. Com o avanço do nazismo, né, a própria sede da Cidade de Prata, na Itália, né, o Vaticano, ela acabou sendo comprometida. Como nós falamos anteriormente, em outros vídeos, a Cidade de Prata, ela erguia catedrais e templos, na verdade, para disfarçar passagens que ela criava entre o plano de paradiso e o nosso plano terrestre. E o principal local por onde as tropas da Cidade de Prata convergiam para a Terra era a cidade do Vaticano. E essa cidade do Vaticano, ela se encontrava exatamente no coração da Itália, né? E estava cercado de fascistas por todos os lados. Então, com a saída do Papa Pio XI, né, quando ele deixa o papado, o novo Papa que assume, temendo, né, temendo o avanço do fascismo, ele não sabia o que esperar de Hitler, ele não sabia o que esperar da sociedade Thule, então ele fecha um acordo de paz com o fascismo, né? Ele passa então de certa forma, apoiar indiretamente o avanço do fascismo na Europa, né? E dessa forma ele consegue proteger a entrada, né? Que fica na Basílica de São Pedro, a entrada que daria acesso aos exércitos da Cidade de Prata para a terra. Hitler ele começa a construir um imenso exército, porque ele tinha como plano reiniciar a Segunda Guerra Mundial e dessa vez sair como vencedor. Então ele investe em alta artilharia, treinando seu exército, descumprindo as cláusulas do acordo de paz que haviam sido assinadas, né, durante a rendição na Primeira Guerra Mundial. Só que os outros países da Europa, eles não queriam uma guerra. Ao contrário de Hitler, eles estavam satisfeitos com o resultado da Primeira Guerra, eles já tinham problemas sociais e econômicos demais para poder resolver, afinal de contas, não havia se passado nem mesmo 20 anos completo, né, desde a Primeira Guerra, 25 anos, creio eu, terminou em 2019, 20 anos, desde a Primeira Guerra, e eles não queriam serem forçados a uma Segunda Guerra. Mas Hitler não deu muita atenção para a opinião deles, não. Ele começou invadindo os pequenos países da Europa, como, por exemplo, a Bélgica, a Hungria, né, Tchecoslováquia, né? Eles partiram da Europa, né, invadindo a Hungria, Tchecoslováquia, chegando a Praga, né, capital da Tchecoslováquia, apenas 8 horas depois de terem saído da Alemanha. Quer dizer, em 8 horas, eles conquistaram 3 países rapidamente, num estilo de guerra que ficou conhecido na história como Guerra Relâmpago.
né? E como é que era a Guerra Relâmpago? Eles enviavam todas as tropas para o território, neutralizando os pontos essenciais, né, do exército inimigo, né, que eram as usinas, as fontes de comando, né, era um ataque em massa dentro do território inimigo, neutralizando as tropas inimigas e assim submetendo todos os países ao seu comando. Eles utilizaram um tipo de armamento que era novidade na Europa e no mundo como um todo, que foi o avião, né? Então eles atacavam muito, utilizavam muito aviões, tá certo? E dessa forma eles saíram avançando por toda a Europa, conquistaram inclusive a França, que é um dos maiores países europeus, e naquela época era a segunda maior potência do mundo, perdendo apenas para a Inglaterra, que por sinal não foi conquistada porque é um arquipélago, né, isolado do continente. E dessa forma a Alemanha ela estava prosperando, ela estava avançando, né? A Gestapo, né, que era a polícia secreta da Alemanha, ela continuava com a sua limpeza étnica, matando milhares, né, de judeus, de ciganos, né, islâmicos, toda e qualquer pessoa que não fosse da fé professada, né, pelos nazistas, e muitos exércitos espirituais, eles acabaram tomando partido na Segunda Guerra Mundial. Então, é quase impossível uma sociedade secreta que não tenha, de uma forma ou de outra, se envolvido durante esse conflito terrível que arrastou o mundo, né, para uma situação assim inacreditável. Para vocês terem uma ideia, novas tecnologias de guerra tinham sido desenvolvidas. Além do avião, havia também os tanques e havia também as metralhadoras, que era novidade em toda a Europa. E a vitória alemã era uma coisa assim impressionante, assustadora, estava aterrorizando. A Alemanha ela estava aterrorizando todo mundo conhecido. A Alemanha utilizou esse novo estilo de armamento, principalmente os tanques e as metralhadoras e os mísseis, para atacar e catacumbas, templos, e acabou matando vampiros, demônios com centenas até milhares de anos de idade, avançando pela Europa, dominando tudo. O Japão, né, ele acaba se aliando com a Alemanha, entrando na guerra a favor da Alemanha, e aí começa uma tênue aliança entre os deuses japoneses e os anjos da Cidade de Prata. Só que dentro da própria Cidade de Prata, muitos dos anjos estavam fazendo resistência porque não queriam continuar aliados ao nazismo e à sociedade Thule. Eles queriam se opor, né, ao avanço do nazismo, mas a grande maioria dos nimbos, dos grandes líderes da Cidade de Prata, eles permaneciam aliados, né, aliados à Alemanha, né, que continua avançando, né, chegando à Grécia. A Alemanha chega na Grécia, ela derrota todos os deuses gregos existentes na Grécia e domina a Grécia. Pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano ele havia conseguido criar armas capazes de ferir semideuses. É durante esse período também que o Thor ele é derrotado em combate, né? Assim, a notícia da derrota imposta pelos nazistas a Thor chega aos deuses e semideuses como um soco no estômago, né? Mostrando definitivamente o poder dos nazistas, né? E embora o Thor ele não tenha morrido durante o combate, mas só o simples fato de ser possível derrotar um deus, né, dava assim a dimensão do poderio dos exércitos comandados pelos nazistas com o apoio, né, da Cidade de Prata e dos deuses japoneses. Estava indo tudo bem, até que os deuses japoneses tiveram a péssima ideia de mandar atacar uma base americana, né, que estava lá no meio do Oceano Pacífico, uma base que era conhecida como Pearl Harbor. E depois da explosão que houve em Pearl Harbor, os Estados Unidos da América ele acaba entrando na guerra a favor dos aliados, né? Quem estava comandando a resistência a Hitler era a Inglaterra e alguns dissidentes da França, que já havia sido dominada, mas havia, né, como, por exemplo, o Charles de Gaulle, que ele opunha resistência
aos alemães dentro da França e era aliado da Inglaterra, que vinha aguentando sozinha um grande ataque alemão, né, aéreo principalmente, pois enquanto a Alemanha dominava os céus, a Inglaterra ela era a senhora absoluta dos mares, ela não chega a ser conquistada exatamente porque ela tem um imenso acervo, né, marinho, né, e por isso ela não chega a ser dominada pelos alemães, mas estava sendo destruída pouco a pouco. Então Hitler ele tem um momento de grandeza, né, sente que não tem mais por que temer nada e ele resolve atacar a União Soviética, né, a antiga Rússia, que tinha passado por uma rebelião interna, tinha se tornado comunista. Então ele ataca a Rússia, enviando grande parte das suas tropas para o continente russo, ou desculpa, para o território russo, e sem saber que na realidade estava enviando seus homens para a morte, né, nas mãos do que ficaria conhecido como General Inverno. Milhares de soldados alemães foram massacrados pelo frio. Os russos, eles sabendo, né, que o inverno deles era muito rigoroso, eles queimavam as cidades, destruíam os suprimentos, envenenavam as águas e fugiam para a capital, deixando os soldados alemães totalmente expostos ao frio, à fome, né? E diz que aos poucos que conseguiam chegar até a capital, negociavam a sua rendição por um cobertor e um pedaço de pão. Depois disso, a Rússia, ela invoca seus exércitos e parte para cima da Alemanha com tudo que ela tem, né? Então, ao mesmo tempo também os Estados Unidos vêm chegando juntamente com os aliados na Inglaterra, eles desembarcam nas terras da França, né? Num período histórico que ficou conhecido como a Normandia. O dia era o dia 31. Peraí, não. Era em junho, né? Foi em junho. Não, em junho. Em abril, né? De 1945. Eles desembarcam, dia 6, né? Eles desembarcam na região da Normandia, na França. E lá eles terminam de exterminar os exércitos alemães, né, conseguem vencer a guerra contra a Alemanha. No dia 31 de abril de 1945, chegava ao inferno um dos piores demônios que já existiu, Adolf Hitler. Junto com ele vinha um exército de mais de 10 milhões de soldados, né, nazistas que haviam morrido na guerra. E eles chegam já diretamente para o 7º círculo do inferno, onde eles iniciam um domínio próprio, e o fato é que Lúcifer e Beelzebub eles tiveram que invocar suas tropas para poder cercar, né, as divisas do local onde Adolf Hitler e os seus demônios tinham montado residência, para impedir que de lá os exércitos nazistas tentassem dominar todo o 7º círculo do inferno e, por consequência, o inferno inteiro. Mas foi dessa forma, né, que os nazistas eles acabaram chegando, né, e fixando um reino próprio dentro do inferno. Se você quer mais detalhes sobre isso, leia o suplemento Divina Comédia, né, também escrito pelo Marcelo Deldébio, onde ele conta, né, como é que era o reino dos nazistas lá embaixo no inferno. Mas se você pensa que a Segunda Guerra Mundial havia acabado, você está muito enganado. Ainda havia um pouquinho mais de história para rolar. Mas nós vamos ter que deixar essa história para um outro dia, porque esse vídeo está ficando muito extenso. No nosso próximo encontro, nós encerraremos a Segunda Guerra Mundial e abordaremos a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e o que aconteceu, né? O que está acontecendo nos dias atuais. Será o nosso último vídeo a respeito da história do Cenário de Trevas RPG. Obrigada a você que esteve aqui comigo até agora. Se é a sua primeira vez, se inscreve, ativa o sininho para você poder ver o último vídeo e não esquece de ir lá no card, dar uma olhada no começo, para você poder ficar bem ambientado com o sistema do Cenário de Trevas RPG. E se você está comigo desde o primeiro vídeo, o meu mais sincero agradecimento pela sua companhia, e curte, compartilha,
tá? Para que esse vídeo possa chegar no maior número de pessoas possíveis. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!